Fala meu amigo, fala minha amiga. Seguinte, hoje eu vou estar falando aqui dos 5 principais pontos para o esporte voltar a ser grande. Eu quero explicar logo de cara aqui o tema que alguém pode falar, Felipe, mas o esporte continua sendo grande. Realmente, o esporte nunca vai deixar de ser gigante. O problema é que quando eu falo grande como um grande clube estruturado. Então o presidente que entrar, ele vai precisar fazer com que o esporte volte a ser um time grande, um clube grande, que pense alto, que pense para frente, que tenha uma boa estrutura financeira. Então eu vou falar aqui os 5 pontos que eu acho, na minha opinião, eu, Felipe, porque eu estou enfatizando isso, porque você tem a sua opinião, inclusive eu vou querer ouvir a tua opinião, já joga aqui nos comentários aqui, se você concorda ou discorda do que eu vou estar falando. Primeiro ponto que eu anotei aqui na minha listinha, são as finanças do clube. O Sport hoje é um time extremamente desestruturado com relação às finanças. Hoje o Sport, ele é um clube que sai muito dinheiro e entra pouco dinheiro. Isso porque contratações erradas, investimentos errados, investimentos em diretores de futebol de forma errada. Então o Sport, ele financeiramente hoje ele está destruído, né? Apesar de que o Sport deu uma pequena equalizada aí, né, na dívida maior que ele tinha, que era com relação à Rede Globo, mas ele conseguiu dar uma pequena equalizada, mas está muito longe. Um time que quer ser gigante, que quer ser grande, que quer se manter como grande, ele precisa estruturar as finanças. E esse é o primeiro ponto, na minha opinião, que o presidente vai precisar organizar. Equalizar as finanças, gastar com responsabilidade, investir nos funcionários com responsabilidade, para que o esporte possa ter um retorno financeiro, que é algo que hoje ele ainda não tem. O segundo ponto que eu coloquei aqui é a base. Nenhum clube do Brasil hoje consegue sobreviver sem investimento na base. E a gente já está há anos aí empurrando a base do esporte com a barriga. Isso é um fato. A base do esporte era empurrada com a barriga. Não existe hoje um planejamento de carreira para os jovens. Não existe hoje um planejamento de captação. Quando eu falo planejamento de captação esse ano a gente vai precisar encontrar 5 grandes zagueiros de qualidade para a base, 5 grandes atacantes, 3 laterais direitos, 2 grandes goleiros. Não existe hoje um planejamento de base para que em 2, 3 anos o esporte possa ter retorno com isso. Paralelo a isso, não existe um planejamento de base para se ter um retorno financeiro. Eu vou explicar. O Sport fez um investimento de 2 milhões de reais na base. Isso em contratação, em captação, em estrutura para que os jovens possam morar enquanto eles vão treinar, né? O Sport fez um investimento de 2 milhões. E existe um planejamento para que o Sport, em cima desses 2 milhões, consiga arrecadar 10 milhões. Não existe hoje esse planejamento. Não existe hoje essa meta traçada. Então, a base, ela precisa ser estruturada. Então, o presidente que entrar, ele vai precisar estruturar essa base que hoje do esporte é uma bagunça. É o caso do Jadson aí, que foi para o Red Bull agora. O esporte ganhou uma mixaria desse tamanho e poderia ter ganho muito mais e até mantido uma porcentagem para ganhar mais dinheiro em futuras negociações, e isso não aconteceu. Então, o segundo ponto é estruturar a base. O terceiro ponto que eu tenho aqui é a estrutura patrimonial. O Sport ele tem uma estrutura gigante, tem um grande centro de parque aquático, tem um restaurante, né, tem quadras de vôlei, quadras de basquete, de tênis, só que não existe uma estruturação para isso. Não existe algo que gere renda para essa estrutura da base estrutural patrimonial do esporte. Não existe, por exemplo, uma parceria com empresas para que empresas possam fazer uma alocação, né, e conseguir uma grana em cima da quadra de basquete, da quadra de vôlei. Você chegar lá, se você quiser fazer, você faz. Mas não existe uma estruturação sobre isso. Não existe, por exemplo, uma parceria que gere receita anual para o esporte em cima disso. Então o esporte, no meu terceiro ponto aqui que eu coloco, é a estrutura patrimonial, precisa ser organizada de forma urgente. O quarto ponto que eu coloquei aqui é o futebol, que é o principal do esporte, é o principal produto do esporte, é a questão do futebol do esporte. O futebol do esporte,
ele vem sendo trabalhado nos últimos anos de uma forma muito leviana. Essa é a palavra correta. O esporte contrata por meio de empresários, não tem um planejamento anual de quantos jogadores vai ter, do que vai ser feito, de qual o objetivo que aquele plantel, né, vai ser atingido, né? Contrata vários jogadores de qualquer jeito, milhões de volantes, milhões de zagueiros, né? E não consegue aproveitar. Então, o esporte precisa estruturar o seu futebol urgentemente, precisa de um diretor de futebol remunerado, na minha opinião, que tenha cacife para fazer com que o esporte ele não tenha um futebol hoje deficitário e que gere prejuízo, que é o que acontece hoje. O futebol do esporte ele gera mais prejuízo do que lucro. Então, é necessário que exista um diretor de futebol para que tenha um planejamento e o esporte consiga fazer o futebol ser rentável. Hoje, o futebol do esporte não é rentável. Quando eu falo futebol, para o torcedor entender, é o departamento de futebol. O quinto ponto que eu coloquei aqui é a questão de receita. O esporte hoje é um time que ele é extremamente tradicional no Brasil, digo mais na América Latina, né, dentro do Nordeste. É o clube mais conhecido aí, né? Um time que tem 2 títulos nacionais, tem participação em Libertadores, porém não tem receita. É um absurdo o time como o Sport hoje não ter no mínimo 50 mil sócios. Uma torcida com quase mais de 2 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, não tem um planejamento para ter 50 mil sócios em dia. É um absurdo. Então, o Sport precisa organizar as suas receitas. E isso é criando contratos também melhores com as TVs, com os streamings hoje aí, que é a moda hoje, né? O próprio Flamengo hoje consegue faturar legal com streamings, buscando outros meios de ganho. Então o esporte precisa buscar outros meios de ganho de receita, não pode só ficar fechado a pequenos patrocínios que são importantes, mas pequenos patrocínios apenas para colocar na camisa. O esporte, ele é gigante, então ele precisa utilizar essa grandeza dele para fazer receita. Então, o meu quinto e último ponto, né, que é os principais para mim, é a receita. O esporte precisa fazer dinheiro, então precisa de um diretor financeiro que faça com que a empresa esporte ela possa dar lucro, que hoje é algo também que não acontece há décadas, né? Então, galera, esses são os 5 pontos que eu coloquei aqui, né? Mas são os meus 5 pontos. Então, eu quero ver a opinião de você. Coloca aqui embaixo, comenta aí o que é que você acha, se eu estou falando bobagem, se eu não estou, né? Se é interessante isso que eu estou falando, se não é. Outra coisa, cara, eu estou trazendo as informações aqui, ó, o Jair estava muito próximo de ir para o Bahia, e se você não ficou sabendo, é porque você não acompanha o canal. Então, ó, se inscreve no canal aqui que eu estou trazendo todas as informações, negociação do Adrielson, vou colocar até no card aqui, ó, essas informações, tá bom? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.